Vamos lá. Domingo é dia de estudar. Uma hora dessa, o que você tá fazendo aí? Vamos jogar duro. Por que não? Não é isso? É isso aí, domingo é dia de jogar duro. A prova chegando aí, a prova, delegado Pará. É isso aí, né? Alô você, a Sâmia na área aí. Fortaleza jogando duro. Alô Recife. Macapá na área. Curitiba. Convida seus amigos, né? Convida seus amigos. Alô Belém. Dia 17 de dezembro estaremos aí em Belém. Aulão de véspera, né? Tem que jogar duro, hein? Alfazulu. Vamos desenhar aqui, né? Deixar isso aí no Zuquiderno. Porto Velho, Rondônia. A Mayla. Mayla Graciosa, o nome dela. Jogando duro. É isso aí. Convida seus amigos aí, né? Aproveitar esse domingo aqui, que a prova vai chegar, né? Prova agora dia 17. Aí tem que jogar duro, não pode dar mole. Recife, Pernambuco, alô você. Salvador, Bahia. É isso aí. Macapá, Delta até passar. Mossoró. Valeu, Maila, jogando dura lá. É isso aí. Bacana, bacana, bacana. Sou fã. Ai, bacana. Legal. Porto Velho, né? Vamos começar então? Vamos começar? Vamos começar, né? Joga duro aí. Tá na área. Deixa eu pegar aqui o meu código. Agora sim. Bacana, pessoal. Bacana. O que acontece? Né, entrando aqui domingo, porque a prova, perceba bem, delegado Pará agora, é dia 17, né? E eu estou aqui jogando muito duro, porque eu estou concentrado para essa prova. Como eu falei para vocês, nós teremos o nosso aulão, né? Bacana. Teremos o nosso aulão, perceba. Chama aqui no perceba. Isso, o código fica aqui paradinho, né? Isso. Ele fica aqui paradinho, né? Sem ficar de... Igual a gente fala lá no Rio, né? Sem ficar de... Como é que é, rapaz? Esqueci o nome. Sem ficar garoteando. Né? Fica garoteando, não. Garoteando, né? Alfazulu, né? Convidou seus amigos aí? Vamos começar então? Vamos começar? Perceba então o princípio da legalidade, né? Princípio da legalidade. Veja que se extrai do princípio da legalidade quando você raciocina na órbita penal, perceba que somente a lei pode criar crimes, não é isso? E aí, raciocina também com contravenção penal, legal? Somente a lei pode criar crimes e contravenções, veja, estabelecer sanções penais. Né? Veja que o desenho da figura típica, ele decorre de um trabalho, de uma... Olha só como eu vou falar bonito. O desenho da figura típica olha só, o desenho da figura típica decorre de uma engenharia legislativa. Joguei duro agora? O desenho da figura típica decorre de uma engenharia legislativa. Joguei duro?
Veja que eu estou dizendo o seguinte, né? Veja que a conduta, que aquela roupagem de conduta criminosa decorre de um trabalho do legislador. Né? Engenharia legislativa. Chama, não perceba, né, na sua prova discursiva, escreve engenharia legislativa para chamar, não perceba. Não, joga duro, demonstra vocabulário. Vem cá, saindo um pouco desse vocabulário, vocês sabem que eu, né, aqui para ministrar aula, eu procuro trazer, né, expor uma linguagem simplista, não é isso? Para que você possa entender. Legal? Então, né, tirando essa engenharia legislativa, estou falando o seguinte, veja, uma conduta, né, e com essa roupagem criminosa, ela demanda necessariamente de uma elaboração do Poder Judiciário, não é isso? Porque, veja, somente o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, né? Poder Legislativo. Veja, então, que somente a lei ela pode criar crimes ou contravenções penais e estabelecer sanções, beleza? É um trabalho aí do Poder Legislativo, né? Uma ação do Poder Legislativo. Em homenagem ao princípio da separação dos poderes. Bacana, professor, legal. E perceba bem que veja, há o que eu chamo de neocriminalização, né? Uma lei nova, dando uma roupagem criminosa, uma conduta que ainda, veja, não tinha esse revestimento, né, criminoso. Veja, era uma conduta que era considerada atípica. Então, quando eu tenho uma lei nova que ela vem a criminalizar uma conduta, eu tenho o que eu vou chamar, joga no Zuckerberg, eu coloco um Alfa Zulu do lado, eu tenho o que eu vou chamar de neocriminalização, ou seja, uma nova criminalização, uma conduta que anteriormente era considerada atípica. Joga no seu Zuckerberg, neocriminalização, não é isso? Cadê aqui as mensagens? Cadê o Alfa Zulu que eu não estou vendo aqui? Eu não sei, parece que a conexão não está boa, né? Colocou aí então neocriminalização. Ah lá, o colega colocou demolidor, então é porque ele entendeu. Ele vai colocar aí um Alfa Zulu do lado e vai falar neocriminalização. O que vem a ser a neocriminalização? Perceba, é a criminalização de uma conduta que anteriormente era considerada atípica. Novo, criminalização. Criminalização de uma conduta, né, que anteriormente era considerada atípica. Perceba que se opõe à neocriminalização o fenômeno da abolitio criminis. Porque, perceba, abolitio, veja, eu tenho, né? Veja, a retirada da roupagem criminosa de uma conduta que era considerada atípica. Então, perceba, você, numa redação de prova, tratando da abolitio criminis, né? Falando lá que os efeitos penais, veja, eles são cessados, permanecendo aí os efeitos civis, como, por exemplo, a reparação do dano. E aí você pode falar, né? Se contrapõe, né, ao fenômeno da abolitio criminis, a denominada neocriminalização. Olha só, você chamando, não perceba, você crescendo na frente do examinador. Legal? Bacana. Bacana. Então, veja, uma lei, quando ela elaborada, né? Uma lei elaborada após todo o procedimento legislativo, veja, quando ela já está em vigor, ela vai regular fatos que ocorrem durante a sua vigência. É o que eu chamo aí de tempus regi actus, não é isso? Tempo regi actus. A lei, né, veja, ela vai regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. Tempus regi actus. Perceba que eu tenho uma possibilidade da aplicação de uma lei a fatos ocorridos fora do seu tempo, não é isso? Como, por exemplo, quando eu tratei e falei aqui na live das leis temporárias e excepcionais, né? As leis temporárias e excepcionais, veja, elas são ultrativas, não é isso? São aplicadas ainda que revogadas. Não é isso? Eu falei isso. E quando eu trato da lei excepcional, da lei temporária, perceba, eu disse para vocês que a doutrina diz que a lei temporária e a lei excepcional tem o que eu chamo aí a roupagem do efeito carrapato da lei penal. Joga duro, né? Efeito carrapato da lei penal. Ah, mas por que, professor, efeito carrapato da lei penal? Efeito carrapato da lei penal, perceba, por quê? Ainda que revogada, elas são aplicadas, ou seja, fica grudada ao fato.
Prende-se ao fato. É como um carrapato que se prende, né, o cachorro e não solta mais. Beleza? Efeito carrapato da lei penal. Você verifica aí nas leis temporárias e excepcionais. Chama, não perceba que essa já temos o que der. Não vou nem pedir para jogar um Alfa Zulu, porque essa daí você já tem. Beleza? E aí, veja, eu vou crescendo e venho aqui desenhando e puxando, né, links. Assuntos que a gente já viu, né? Isso é assim, você está na sua redação de prova, numa prova discursida, crescendo, né, para pegar o distintivo de delegado, você vai puxando os links, vai demonstrando conhecimento, vai colocando o que? Conteúdo jurídico na sua resposta. Você não pode ser um simplista, você é delante focado. Você tem um o que der, não tem conteúdo, você sabe que você tem que desenhar e depois entrar na pedra de toque. Por exemplo, eu agora estou desenhando, né, para entrar na pedra de toque. É isso? Bacana. Percebe então que eu tenho ainda a possibilidade da aplicação de uma lei, veja, mesmo não sendo excepcional ou temporária, veja, eu tenho a possibilidade de aplicação da lei a um fato ocorrido fora do seu tempo. Quando, professor? Quando essa lei for benéfica, veja que ela pode retroagir. Veja que quando eu trato, né? Veja, primeiro, né, eu tenho que ter a concepção do princípio da irretroatividade, tá certo? Eu tenho que ter a concepção do princípio da irretroatividade. Veja, o princípio da irretroatividade, veja, a própria Constituição menciona, né? A lei, né, a Constituição menciona lá, no seu bojo, lá no artigo 5º. A lei penal não irá retroagir, tá certo? Salvo para beneficiar o agente, não é isso? Então, veja, é possível a retroatividade da lei? Sim, desde que ela venha beneficiar o agente. Bacana. Veja que além né, do conhecimento lá do princípio da irretroatividade da lei penal, veja, que consta lá no bojo do artigo 5º, lá na Constituição Federal, você também tem que conhecer o artigo 2º, parágrafo único lá do Código Penal. Veja o que diz o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Veja, lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória com transitado e julgado. Veja aí, ó, também, né, aqui eu tenho a retroatividade, dizendo que se a lei for mais benéfica, né, se a lei de qualquer modo favoreceu a gente, ela deve ser aplicada. Bacana? E isso aí, é uma novatio legis in melius, ou seja, você vai fazer uma comparação. Perceba bem, cuidado, porque o examinador pode tentar te pegar. Ele pode tentar te pegar porque, perceba, abolitio criminis trata-se de uma novatio legis in melius. Abolitio criminis trata-se de uma novatio legis in melius. E aí? Uma lei que vem abolir uma conduta considerada criminosa, ela materializa uma novatio legis in melius? E aí? Chama, não perceba, né? Chama, não perceba, bomba de corações. Tá travando, né? Como é que tá isso aí? Tá travando? Tá travando? Como é que tá? Vocês estão pegando aí? Eu fiz uma pergunta, ninguém respondeu, né? Abolitio criminis, abolitio criminis se trata de uma novatio legis in melius. E aí? E aí? Bacana, tá ótimo, né? Pessoal, a pegada do Aulão Pará é essa. 17 de dezembro, estaremos lá no Belém Hall. É isso, Belém Hall. Ainda temos vagas, tá? Faça sua inscrição no www.adelante.net.br. O jogo vai ser duro. É nessa pegada aqui. Né? Veja, Aulão Pará, www.adelante.net.br. 17 de dezembro, a pegada é essa. Bacana? Perceba bem que a abolitio criminis não se trata aí de uma novatio legis in melius. Porque eu só posso falar de novatio legis in melius quando eu posso fazer comparação com uma lei anterior. Bacana? Veja, a abolitio, ela extingue, né? Veja, ela proporciona a extinção da roupagem criminosa de uma determinada conduta. Entenderam ou não? Então, a abolitio criminis, veja, não se trata de uma novatio legis in melius. Deu para pegar aí, né? Como é que tá aí a transmissão?
Travou geral? Travou? Como é que tá? Posso continuar? Se colocar posso continuar aqui, eu vou embora, hein? Vamos lá. Tá top, tá top. Tá, então a maioria tá conseguindo me receber aí. Eu vou continuar, beleza? Deu para pegar essa? Deu para pegar essa pegadinha do examinador? Chegar para você e falar, olha, a bolícia trata-se aí de uma novácea legis melius e você chamar no perceba, entenderam ou não? Tá, isso aí, bacana, bacana. Isso. Pode continuar. Vamos lá então, vamos lá. Tá. Então eu disse para você, perceba bem, que uma lei, né, sendo posterior, ela pode se aplicar a fatos ocorridos anteriormente, não é isso? Veja, fora da sua vigência, desde que seja uma lei benéfica. Bacana, legal. Quando eu trato da extratividade, é a extratividade da lei benéfica. Porque, perceba bem, a lei benéfica, perceba, ela também é aplicada a fatos, né, que ocorreram na sua vigência, mesmo que essa lei se encontre revogada. Bacana? Veja, a lei benéfica, ela tem o que eu vou chamar de extratividade, ou seja, ela pode ser ultrativa, aplicar, né, ainda que revogada, e ela pode ser retroativa, aplicar, pode ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência. Beleza? É por isso que a doutrina também diz que a lei penal benéfica tem um efeito carrapato quando ultrativa. Joguei duro? Joguei duro. Quando ultrativa, a lei penal benéfica também tem um efeito carrapato. Tem um efeito carrapato por quê? Porque ainda que revogada, se ela é uma lei benéfica, ela vai se prender ao fato. Ela vai, né, se agarrar ao fato. Ela fica presa ao fato. Deu para entender? Que a lei penal benéfica tem um efeito carrapato também. Joga Alfa Zulu aí, não é isso? Joga o Alfa Zulu. Professor, o que é esse negócio de Alfa Zulu? Não, isso aí é só os adelantes que entendem, né? É só os adelantes que entendem. É isso aqui, não fica aqui a galera que gosta da minha aula, tá aqui jogando duro. Um aluno falou assim, não, professor, eu não gosto não, porque demora muito, né? Ela é muito assim, muito extensiva, né? Eu falei, para ser delegado demora também, né? Falei para ele. E aí acho que agora ele tá começando a assistir, né? Aí eu falei para ele, um Alfa Zulu, né? Você já acha que vai passar ali no resumo o concurso de delegado de polícia? Filho, nunca foi assim, nunca será. Entenderam ou não? Então, quem falou que passou para delegado de polícia, concurso para delegado de polícia com resumo, está mentindo na cara de pau, porque não passa. Você tem que saber, né? Pode passar na prova objetiva, na segunda fase cai, porque você tem que demonstrar conhecimento jurídico. Não é isso? E aqui eu estou mostrando, eu nem entrei na pedra de toque, estou com 20 minutos de transmissão, né? Estou aqui desenhando. Bacana. Esse é o padrão que eu vou segurar no aulão de delegado do Pará, agora, dia 17 de dezembro. Bacana. Vamos lá então, vamos continuar. Então, olha só, será que eu posso, perceba, já que há possibilidade da aplicação da lei quando ela é benéfica, será que eu posso fazer uma combinação? Ou seja, perceba bem, combinar partes de duas ou mais leis, né? Veja, para beneficiar o agente. Como assim, professor? Será que eu posso, por exemplo, combinar o parágrafo de uma lei, né? Extrair uma parte, só o parágrafo daquela lei, porque, veja, o parágrafo de um dispositivo, melhor dizendo, de uma lei, tá certo? E combinar com o caput de uma outra lei para beneficiar o agente, porque, veja, perceba, se eu conseguir, né, extrair só o parágrafo que me interessa e combinar com o caput, veja, vai possibilitar um melhor benefício para o agente, tá certo? Essa é a pergunta que se faz. Será que eu posso combinar dispositivos ou partes daquele dispositivo, né? Partes de dispositivo, parágrafos, né? Aí partes aí, né? de leis, será que eu posso de duas ou mais leis? Perceba bem, você tem que conhecer os posicionamentos e a evolução do pensamento doutrinário e jurisprudencial. Perceba bem, então, veja que por um princípio de hermenêutica, a lei ela deve ser interpretada, veja, sempre, né, ela deve ser interpretada
com uma melhor opção. Ou seja, qual seria a melhor opção de interpretação? Aquela opção que venha a proporcionar um benefício, né? Um benefício para o agente, né? Um melhor benefício para o agente. Essa é a opção que deve o aplicador da lei, não é isso? O juiz lançar mão dessa melhor hermenêutica, por sede constitucional, né? Pelo princípio de hermenêutica, princípio de hermenêutica constitucional, você tem que interpretar a lei de forma que venha a favorecer o agente. Entre duas interpretações, eu tenho que optar pelaquela interpretação que vai favorecer melhor o agente. Entenderam ou não? Então, veja, os clássicos, como por exemplo Nelson Hungria, e eu chamo, não perceba, Nelson Hungria já dizia o seguinte: olha, essa questão de combinar dispositivos de leis, veja, fere o princípio da separação dos poderes. Nelson Hungria entendendo, olha, que não é possível o juiz, né, realizar combinação de leis, né, ou partes de um dispositivo, mesmo que seja para beneficiar o agente. Porque, perceba, estaria aí o juiz criando uma terceira lei, que a doutrina moderna agora chama de lex tercia. Entenderam ou não? Nelson Hungria nesse sentido. Nelson Hungria já dizia que não era possível a combinação de leis. Bacana. Ainda mencionando os clássicos, né? Porque eu estou demonstrando para o juiz que eu tenho conhecimento da concepção dos clássicos, não é isso? Veja que em sentido oposto se posicionava, veja, Frederico Marx. Frederico Marx dizia o seguinte: olha, perceba bem, assim a possibilidade da combinação de leis. E Frederico Marx, veja, ele buscava fundamento no próprio Código Penal. Veja que o parágrafo único do Código Penal menciona o seguinte, vamos lá, menciona o seguinte, parágrafo único do Código Penal. Pega o seu parágrafo único aí, Parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. O parágrafo único do artigo 2º do Código Penal menciona o seguinte: lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Lei posterior de qualquer modo. Ora, de qualquer modo, ou seja, mesmo que combinada, joguei duro com você. De qualquer modo, ou seja, mesmo que combinada, de qualquer modo. Entenderam ou não? De qualquer modo. Né? Frederico Marx, de qualquer modo. De qualquer modo. De qualquer modo, ou seja, mesmo que combinada. Então, veja, não poderia, Frederico Marx sustentando, não poderia o juiz ultrapassar os limites da lei. Mas ele poderia, sim, combinar leis para beneficiar o agente. Legal? Lei mais benéfica, sim, mas combinar... Não entendi o que ele colocou ali, eu estou aqui em Frederico Marx, né? Bacana, estou aqui falando dos clássicos. Legal? Bacana. Pois bem, eu tenho que mencionar para vocês, né? Eu estou avançando, estou falando dos clássicos ainda, irei mencionar a jurisprudência atual do STF, STJ, mas eu estou aqui, né, continuando, relatando aqui em relação aos clássicos. Eu não vi ainda, né, quando ele aparecer vai ganhar um Zuc bloqueio, que eu não posso tirar a concentração. Bem, joga no Zucderno e agora você vai colocar um Alfa Zulu. Perceba que o Código Penal Militar proíbe expressamente a combinação de leis. O Código Penal Militar proíbe expressamente a combinação de leis. Veja, o Código Penal nada fala, mas o Código Penal Militar proíbe expressamente a combinação de leis. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º do Código Penal Militar, joga um Alfa Zulu aí, né, para você demonstrar conhecimento, fala, olha, dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro proíbe a combinação de leis, como eu cito, né, o Código Penal Militar. Isso ali na sua, né, sua prova oral, na sua própria discursiva. O Código Penal nada fala, mas o Código Penal Militar expressamente veda a combinação de leis. Bem, como é visto, né, esse fenômeno, né, dessa possibilidade ou não da combinação de leis? Pela jurisprudência do STF e o STJ. Saí dos clássicos, né, estou evoluindo, tá certo?
e agora comecei a tratar aqui do Supremo Tribunal Federal, tá? E também do Superior Tribunal de Justiça. Bem, o STF sempre sustentou, tá, a impossibilidade da combinação de leis. E quais eram os fundamentos? Primeiro, segundo o STF, ofenderia o princípio da legalidade. Outro ponto também muito importante, ofenderia aí o princípio da separação dos poderes, porque estaria o judiciário criando uma terceira lei, né, o que eu vou chamar de lex tercia, veja, lex tercia, criando uma terceira lei, né, não desejada, né, não desenhada lá pelo poder legislativo, tá certo? Legal. Veja que a doutrina, ela começou a analisar com mais carinho o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. E a doutrina, né, até lançando mão lá de Frederico Marques, disse o seguinte, olha, veja, o parágrafo único ele é bem claro, né? Ele diz de qualquer modo, doutrina mencionando. E outra coisa, veja que em sede constitucional, né, a Constituição menciona lá no artigo 5º, né, veja, menciona o seguinte, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não criou qualquer tipo de limitação não criou. Então, a doutrina, né, veja, a doutrina mais moderna partiu da possibilidade de que assim, tá, assim é viável, é factível, veja, a combinação de leis para beneficiar o agente. Uma doutrina mais moderna. E isso forçou o STJ, perceba, a aderir essa corrente. STJ, durante um determinado tempo, aderiu essa corrente, ou seja, o STJ, veja, andou na contramão da concepção do STF. STF sempre entendendo da não possibilidade e o STJ, durante muito tempo, entendeu possível sim a combinação de leis. Bacana? Por que eu falei durante muito tempo? Eu falei durante muito tempo porque, perceba bem, a terceira sessão do STJ, tentando pacificar o fato, né? Tentando pacificar o tema, melhor dizendo, algumas turmas do STJ, para falar a verdade, assim, se posicionava no sentido contrário da possibilidade. Mas você verificava que a maioria das turmas do STJ entendia que era possível a combinação de leis. Bem, a terceira sessão do STJ, veja, pacificando o tema, editou a súmula 501. Bem, por que a terceira sessão do STJ editou a súmula 501? Pessoal, por quê? Porque essa possibilidade de aplicação da combinação de leis estava tendo, né, uma maior incidência de debate quando eu tratava do tráfico privilegiado. Por quê, professor? Pelo seguinte, veja, na vigência da Lei 6368/76, a lei que tratava do tráfico anteriormente, antes da 11.343, perceba bem, o artigo 12 ele estabelecia uma escala penal. E o artigo 12 da 6368, que se encontra revogada, perceba, veja, estabelecia uma escala penal, em apertada síntese, de 3 a 15 anos de reclusão. Beleza? De 3 a 15 anos de reclusão. Era a lei que foi revogada. Artigo 12, tráfico. Veio a Lei 11.343, o legislador aí, né, através de uma política criminal, pretendendo dar um tratamento mais gravoso àquele que vem aí a praticar o tráfico de drogas. Veja, editou, né, a Lei 11.343 e mudou a escala penal do tráfico. Veja que a escala penal do tráfico passou de 5 a 15 anos. Veja, se eu raciocinar com caput do artigo 33 em relação ao caput do 12, que a pena é de 3 a 15, e aqui no artigo 33 da 11.343/06, a pena é de 5 a 15. A 11.343, no que se refere ao caput, ela é mais gravosa ou mais benéfica? Joga duro comigo agora, né? Ela é maléfica ou é benéfica? Joga duro. Ali 11.343, o caput. Em relação ao caput
do artigo 12, né? A escala penal lá. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. Mais gravosa, né? Mais gravosa. Por quê? Porque a pena mínima aumentou. A pena mínima passou de 5 a 15. E da 6368, de 3 a 15. Então, a pena, veja, a pena mínima da 11.343 é mais gravosa. Mas sabe o que aconteceu? Chamo no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba. Por que eu vou te chamar no Perceba? Eu vou te chamar no Perceba pelo seguinte. O legislador falou o seguinte: olha, eu vou dar um tratamento mais gravoso, né? Esse pessoal aí que tá traficando drogas, né? Veja, com habitualidade, né? Veja, que é aquele traficante, né? Isso, vou aumentar a pena mínima. Mas eu vou fazer o seguinte, veja, se esse traficante for primário, de bons antecedentes, e se ele não se dedica a atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, ou seja, esse traficante eventual, esse traficante de primeira viagem, eu vou quebrar o galho dele. Eu vou quebrar o galho dele. Eu vou quebrar o galho dele por quê? Porque eu vou diminuir a pena. Eu vou criar, né, o que a doutrina denomina aí de privilégio. Vou criar um privilégio. Não é isso? Você vai criar um privilégio, uma diminuição de pena para ele. Perceba bem, então. Eu tenho uma lei mais gravosa, mas essa lei, ela trouxe um benefício, ou seja, uma causa de diminuição de pena. E eu tenho uma diminuição de pena, veja, de 1/6 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Mas perceba, esse parágrafo 4º se refere ao 33. E no 33, eu tenho uma pena mínima de 5 a 15. Pois bem. Raciocina comigo. Lá no artigo 12 da 6368, perceba, a pena era de 3 a 15, não era? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A pena não era de 3 a 15. A pena era de 3 a 15, mas lá era o seguinte: o traficante eventual, sabe? Aquele que iniciava no tráfico, né? O iniciante no tráfico, o legislador jogava duro com ele. Como assim, professor? Jogava duro. Como assim? Jogava no 12. E não tinha diminuição? Não tinha a diminuição. Não tinha. Caramba, professor, ele responde lá no 12. Caramba, hein? Interessante, hein? Então quer dizer que esse tráfico privilegiado não existia lá na Lei 6368? Não. E pior que esse privilégio é uma coisa boa, né? É benéfico, né, professor? Professor, será que pode? Você me pergunta. Como assim? Será que eu posso pegar esse privilégio, ou seja, essa diminuição de pena, e retroagir para aplicar no caput do 12, professor? Porque, veja bem, facilitaria a vida daquele cara que foi enquadrado lá no 12, no caput, junto com outros traficantes, sem uma diminuição de pena, né? Veja, ele é eventual, é um iniciante. Então, professor, será que isso que você está pensando, será que eu poderia combinar? Falou a palavra que eu queria. Será que eu poderia combinar, professor, o parágrafo 4º com o caput do 12? Essa é a pergunta. Ou seja, tá me acompanhando? Sim ou não? Senão não tem como eu prosseguir. Eu acho que travou, né? Uma pena. Uma pena aí, ó. Travou? Travou. A gente vai continuar. Estão na área? Começou muito. Estão na área? Travou não? Posso continuar? Beleza, não travou não. Jogo duro. Jogo duro. Tô entrando na pedra de toque. Aulão, delegado parar. Travou não. Aulão não... Beleza. Deu para entender o desenho? Deu para entender o desenho? Isso, bacana. Travou, mas deu para acompanhar. Normal, segue o fluxo. Deu para acompanhar o raciocínio? Deu para acompanhar o raciocínio? Pode seguir, pode continuar. Deu para acompanhar o raciocínio? Deu. Segue, né? Deu. Entenderam ou não? Então você está perguntando para mim o seguinte: professor, essa causa de diminuição, ela veio junto com a Lei 11.343. E se ela veio junto com 11.343, veja, ela veio posterior. Será que eu posso pegar essa causa de diminuição e combinar com o caput do 12? Essa é a pergunta. Entenderam ou não?
Essa é a pergunta. Entenderam a pergunta que você me faz hoje? É essa. Bem, veja, então você falou combinar. Eu estaria combinando partes de dispositivos, não é isso? Estaria combinando uma parte do dispositivo com o caput, que é né, com outro dispositivo de uma lei revogada. E veja, esse parágrafo é benéfico, não é isso? A pergunta que se faz é essa. A pergunta que se faz é essa. Pois bem, eu acho que eu falei, né? Se eu não falei, porque agora o meu raciocínio deu uma quebrada aqui. Mas, enfim, veja, o STJ entendia possível e depois a terceira sessão do STJ editou a súmula 501. Por quê? Porque esse fato, né, de possibilidade de combinar leis estava ocorrendo com o tráfico privilegiado. É por isso que você vai ler a súmula 501 comigo agora. Pega a súmula 501, pega a súmula 501 aí. Entenderam? Agora você vai entender o que fala a súmula 501. Bacana? Pega a súmula 501. Entendeu? Não adianta você ler a súmula sem saber o que ela... né? Qual é o porquê? Porquê dessa súmula? Entenderam ou não? Tá vendo como é que você tá jogando duro comigo? Você tá crescendo? Você tá crescendo. Vamos lá então. Vamos lá. O que diz a súmula 501? Pega lá, levanta da cama, pega lá. Eu tô aqui com o material todo, vai lá pegar. Professor, mas é domingo, tô cansado. Vai lá pegar a súmula 501, filho. Por quê? Pessoal, essa questão aqui caiu um delegado do estado de Goiás em 2009. E eu tratei dessa questão aqui no meu livro, Questões Comentadas da Juspódio. Eu tratei dessa questão, beleza? Essa questão aqui, para lá repetir, veja, a possibilidade é imensa. Por quê? Tráfico privilegiado agora, bombando, né? STF entendendo que não tem mais a roupagem de crime hediondo, não é isso? Então, se liga, STF e o STJ também, inclusive cancelando lá a súmula que entendia pela hediondez do tráfico privilegiado, súmula cancelada, então agora não tem mais a roupagem de crime hediondo. Vamos lá, então, súmula 501. Você está com a súmula aí? Quebra meu galho. Você está com a súmula aí? Olha lá, 40 minutos de live. Eu não consigo fazer arroz com feijão, filho. Ou eu bato firme ou não bato. Eu não bato. Professor, mas o periscópio é só para dar uma dica, eu não dou uma dica, eu dou uma aula. Por quê? Porque eu quero que o cara desenhe e vá na pedra de toque. Porque eu estou dando aula para aquele aluno que mora lá no interior, entendeu? E ele não consegue um acesso aí às aulas, dos cursinhos. E aqui eu faço uma aula de graça para ele, faço um desenho para ele e ele vai. Porque o dia que eu encontrar com ele, eu falo, professor, eu sou do interior, eu estudava pelas lives e estou aqui com o distintivo aqui. Entenderam? Eu não vim aqui, eu não só dou uma dica não, eu dou logo uma aula para arrebentar com tudo. Interessa, e por que você fica dando aula no periscópio de graça? Porque eu quero. Mas domingo, porque qual o problema? Eu vou perder uma horinha do meu domingo para ajudar os meus adelantes. Não vou morrer não, qual o problema? Não tem nada a ver. Cada um faz da sua vida o que quer, eu gosto de ajudar. Vem comigo então, súmula 501, né? Veja, a gente trabalhou combinação de leis, aí a gente começou a trabalhar onde começou a ocorrer os entraves, né, jurídico dessa possibilidade ou não, e o fato que ensejou a edição da súmula, que era o tráfico privilegiado, e eu te falei por quê. Vamos na súmula agora. Aí fala, vamos lá, chama no perceba. Vocês gostam, né? Vamos lá, chama no perceba. Vamos lá, chama no perceba. É isso aí, jogador, vamos lá. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006. Ele está falando, é o seguinte, olha, é possível a aplicação retroativa da Lei 11.343/06, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6368/76, sendo vedada a combinação de leis. STF e STJ entendendo aí que não é possível a combinação de leis. Professor, eu não entendi bem isso aqui não. Tá, eu vou te explicar. Ele está falando o seguinte, vem comigo agora, vem comigo. Vamos supor, veja, vamos supor, vai ganhar aqui um Zuc bloqueio. Ai, pegou errado, cara. Pegou errado aqui, ó. Eu ia dar um Zuc bloqueio aqui. Mas pegou na menina que não era para ser bloqueada. Ele escapou. Vem. Erro na execução. Perceba bem que o erro na execução, né? Eu fui dar um Zuc bloqueio aqui, errei na execução, peguei aqui na menina que não tinha nada a ver.
Erro na execução, né? Aí eu tenho que raciocinar com erro quanto à pessoa, as qualidades da pessoa que eu queria atingir, a virtual, vai se passar para quem foi atingida. Eu sei também que pelas lives do professor, perceba, ele fala que o erro na execução não modifica a competência. Ocorreu um erro na execução aqui, que eu errei na execução. Aí eu falei, não, pá, vamos esperar aqui para dar um certeiro. O que bloqueio, ele não vai aparecer. Vem comigo. Então ele está falando o seguinte, você pode retroagir ali 11.343? Posso. Desde que você tem que retroagir o caput e o parágrafo 4º. Entenderam? O caput e o parágrafo 4º. Ou seja, você tem que retroagir o 33 e o parágrafo 4º, se você quer, e o parágrafo 4º. Entenderam? Desde que na sua integralidade. Ou seja, retroage a lei. Na sua integralidade. Você não pode retroagir, veja, quando eu falo o 33, o parágrafo 4, estou falando retroagir a lei. Sua integralidade. Você não pode retroagir somente o parágrafo. Beleza? 501 do STJ. Tá. Isso quer dizer o seguinte, professor. Como assim? Ele está falando que o juiz ele deve realizar 2 dosimetrias da pena. Caramba! Dosimetrias da pena. Ou seja, o juiz, né, ele deve verificar qual é o mais qual a interpretação, né, é mais benéfica para o agente? Deixar um agente lá no caput do 12 ou aplicar o caput do 33 com a causa de diminuição de pena? Veja que eu tenho um agente, perceba bem, ele foi condenado pelo tráfico lá na vigência da 6368. E lá ele pegou 3 anos, pena mínima, 3 anos. Bacana? E eu tenho esse mesmo agente, veja, que pegou uma pena, a pena mínima lá de 5, né? Vamos supor que pegou uma pena de 10 anos, vamos supor, né? Veja, será que vai ser jogo... Aí você tem que, né? O juiz da execução vai ver lá se já ocorreu, já trânsito julgado, o cara está cumprindo, enfim. Será que vai ser jogo eu aplicar o caput do 33 com a causa de diminuição? Porque vai ter situação que ele vai aplicar o caput do 33 com a causa de diminuição e o cara vai responder por um tempo, vai ser submetido a uma pena bem maior. Entenderam? Do que deixar ele lá onde ele está quietinho lá, porque lá ele pegou uma pena mínima de 3 anos no 12. Entenderam ou não? Entenderam? Então tem que se fazer a matemática para ver qual é o melhor benefício. Entendeu? Pode até retroagir, mas na sua integralidade. Peraí. Se retroagir na integralidade, será que a pena vai ficar menor? Não ficou. Opa, então deixa pra lá. Deixa eu ficar aqui no meu 12 quietinho, sem causa de diminuição, porque aqui eu peguei 3 anos, deixa eu ficar quietinho aqui. Entenderam ou não? Então, é isso. Então, veja, deve-se verificar qual a melhor interpretação. Né? Lá na dosimetria da pena, deve-se verificar qual a melhor interpretação. Qual a melhor interpretação, veja, no sentido de se aplicar a lei. Né? Veja, se eu jogar o 33 caput com a causa de diminuição do parágrafo 4º a um agente que praticou o fato lá na vigência da 6368, vamos supor lá que ele pegou, pegou lá 13 anos de cadeia, aí vale, né? 10 anos, aí vale, entenderam? Porque, eu vou diminuir bem aqui, entenderam? Agora o cara pegou uma pena minha de 3 anos, para que eu vou ficar mexendo com a 30, né? Ficar mexendo com causa de diminuição de pena, porque se eu me diminuir, se eu buscar a minorante, eu vou ter que trazer o caput, e o caput a pena é de 5 a 15, entenderam? Entenderam ou não? Isso, claro, o advogado, né, ele pode pleitear aí, né, a aplicabilidade da lei 11.343. Então, se você hoje tem seu cliente, vamos supor, ele está cumprindo pena, aí você está raciocinando a possibilidade de se aplicar a 11.343 a um fato que ele praticou na vigência da 6368, ele está respondendo lá no 12, não é isso? Aí você tem que verificar, vem cá, mas se eu jogar aqui, como é que vai ser? Pelo cálculo. Entenderam ou não? Entenderam? Aí ele tem, você vai... Por quê? Você não vai poder, veja, você não tem como aplicar só o parágrafo 4º. Você vai ter que trazer o parágrafo 4º, mas considerar o caput do 33. Entendeu?
Bacana? Tranquilo? É isso. Né? Então isso é o que eu vou chamar de combinação de leis, tá? O desenho foi esse. Então você tem que conhecer a redação da súmula 501 do STJ, beleza? Sabendo que há possibilidade sim da retroatividade da Lei 11.343, desde que seja na sua integralidade, ou seja, o caput do 33 com o parágrafo 4º. Eu não posso pegar apenas o parágrafo 4º e combinar com 12. Isso eu não posso, porque eu estaria aí combinando leis, né? Ofensa ao princípio da legalidade, ofensa também ao princípio da separação dos poderes. Legal? É de onde eu sou? Eu sou do país que ajuda as pessoas. Bloqueado, né? Não tem como. Bacana, né? Ele perguntou ali no inglês, ali, eu joguei duro. Bacana, então, pessoal. Coloca então, tá a súmula 501. Eu já falei, acho que eu já tinha falado em relação a lex tercia, né, combinação de leis, também chamada como princípio da união na órbita penal. Moleque, princípio da união, né? Alguns doutrinadores dão esse nome louco aí, mas eu vejo mais princípio da combinação, tá? É um princípio da união, ou seja, unir leis, né, para beneficiar o agente. Mas princípio da combinação, fala só o princípio da combinação na sua prova, que o examinador já vai entender, já vai saber. Beleza? É o chamado princípio da combinação. Ocorreu, né, essas divergências, o STJ chegou a adotar, né, esse entendimento durante um tempo, depois a terceira sessão pacificou, tá certo? O STF sempre no posicionamento de que não era possível, tá certo? Veja a doutrina dizendo, né, seguindo inclusive Frederico Marx, a doutrina moderna, dizendo, olha, Frederico Marx tinha razão, porque o parágrafo único do artigo 2º fala de qualquer modo, ou seja, até combinando, porque fala de qualquer modo, não estabeleceu limitação. A própria Constituição Federal fala lá que a lei não irá retroagir, né, isso só para beneficiar o agente, e veja, não criou também uma limitação, não é isso? Então seria possível. Então tem toda essa discussão, né? E você vai fazer o seu estudo aprofundado, tá certo? Eu aqui apenas fui um mero colaborador. Legal, então? Tranquilo? Bacana, né, pessoal? Bacana. A gente termina aqui nesse jogo duro. Perceba nosso aulão, tá? Corre o nosso aulão, delegado do Pará, dia 17 de dezembro, nessa pegada aí, beleza? Isso, e o aulão, delegado de Goiás, sucesso total, né? Só estarei para ver essas suas aulas. Valeu, Joyce, um beijo para você. Vai lá no canal Alexandre Lino no YouTube, as aulas estão lá. Dia 17 a gente vai jogar muito duro no Pará, fecha comigo. E dia 4 de fevereiro, o nosso aulão aqui em Goiânia. Turma, professor, agora no ritmo do Zoom que eu vou mandar, né? Professor Bernardo Gonçalves, Direito Constitucional. Professora Josiane Minardi, Direito Tributário. Entenderam não? Professora Josiane Minardi, Direito Tributário. Eu, Ailton Zuc, sou mais fraco. Legislação penal extravagante. Onde vai ser esse aulão? No Oliveira Place. Professor, onde eu faço a inscrição? www.adelante.net.br Aí tá perguntando, aulão de Goiás tem material impresso também, Zuc? Filho, é minha marca. Minha marca é material impresso pro aluno. Caramba, vai ficar muito caro, professor, não interessa, o aluno tem que ter o material dele. Né? Não interessa, vamos para lá para resolver questões. Todas as minhas aulas, pessoal, tem material pro aluno. Tem todo. Quem é que foi numa aula minha de exercício que não ganhou material? Joga aí. Live de ontem foi show? Isso aí. Todas as minhas aulas têm material, porque acho que é o mínimo que o professor pode fazer, né? Por exemplo, no Pará. O Pará até ficou caro, né? Tá caro lá no Pará, a viagem para lá, mas a gente fez de tudo. Coloquei o preço lá embaixo, ainda vou dar material para o aluno. Então é isso. Vamos lá. Depois da sua aula posso descansar. Bacana. Vai ter desconto se fizer os 2 aulões? Vamos lá no Pará lá que a gente vai resolver esse negócio aí. Vou ver se consigo um desconto para quem vai fazer aulão do Pará. Beleza? Vamos jogar duro. Canal do YouTube, canal Alexandre Lino. Material top para acompanhar, tem que ter. Professor, estou no 2º período e já te acompanho. O meu objetivo é isso aí. Vai nos aulões. Top. Bacana.
Show de bola. Vai ser a primeira vez, isso aí. Ó, o Delta ali aí, valeu. Bacana, pessoal. Faz aulão em Minas, né? 17 de dezembro lá no Pará. Valeu, Andresa, um beijo para você. Obrigado, professor, pela aula em pleno domingo. Paz de espírito, né? Valeu, joga duro. Bacana, né? Então, depois coloca no Zucderna aí, aprofunda no assunto. Já fiz a inscrição. Seu mega professor, apenas um colaborador, né, Andressa? Apenas um colaborador. Mega é Deus, né? Professor, São Paulo te espera, em breve. Vamos aí, São Paulo. Bacana. Zucderno, cara. Acho que tem um pessoal nos grupos de zap aí que tem. Eu mesmo não tenho. Valeu? Valeu, galera. A DGDF deve sair em breve. Jogou muito duro, muito duro. Pô, mas eu sempre jogo duro, né? A explicaçãozinha, né, da chamada Lex Tercia, ou seja, combinações de leis, né? Veja STF e STJ no sentido da não possibilidade. A STJ, inclusive, tem uma súmula com a incidência lá no tráfico privilegiado. Legal, então? Tá aqui toda a explicação, tá na live aí, beleza? Depois dá uma revisão na live, a gente deu aí os detalhes. Bacana, bacana, bacana. Joga duro, né? Vamos lá com o aulão comigo lá no Pará, dia 17 de dezembro e 4 de fevereiro. Nosso aulão, jogo duro, lá em Goiânia. Beleza? Bacana, bacana, bacana. Muito obrigado por tanta dedicação. Valeu, galera. Vamos lá. Sou adelante focado. Jogando. Muito duro.